Tá bom. Hoje aproveitei que não vou conseguir gravar nenhuma aula, não tô com tanto tempo para estudar para gravar aula diária e resolvi falar de um tema sobre o qual eu estou formulando é, algumas opiniões mais críticas, né? E que eu sei que é importante para muitas pessoas, que é a questão do namoro à distância, né? Bem, primeiro alguns dados, né? Exatamente neste momento eu que sou de Limeira, interior de São Paulo, estou na Bahia visitando minha namorada que justamente mora aqui, né? É, porque como dá para inferir disso, eu e ela namoramos à distância, né? E pontualmente nós nos vemos, né? E por isso, de certo modo, em dois sentidos eu digo a coisa, eu falo sobre esse assunto já dentro da coisa, né? Tanto porque eu namoro à distância, quanto porque eu estou como que experimentando um dos dilemas dessa coisa exatamente neste momento, né? Que é justamente a visita, né, à namorada. E, bem, primeiro algumas coisas, né, alguns pressupostos é, para as minhas opiniões. É, Se você é mundano e quer saber sobre namoro mundano, tipo assim, o vídeo não é esse. É, Isso daqui não se refere a um namoro secular, nem no melhor dos sentidos, né? Realmente estou considerando aqui um sujeito e uma sujeita que querem ter um namoro baseado em princípios espirituais, né? E pautados pela doutrina católica, né? Que é uma coisa que muda completamente o modo de organizar e de pensar um namoro, né? Justamente porque pensa o namoro sob a ótica do matrimônio e o matrimônio sob a ótica da vida eterna, né? Então, assim, talvez tenha alguma coisa de útil, mas saibam que o pressuposto é esse, né? E, bem, agora começando a comentar mesmo o que eu penso do namoro à distância e tenho percebido nesse tempo fazendo a coisa na prática, é que, bem, em primeiro lugar, assim, né? A opinião geral que eu tenho sobre a coisa é que o negócio dá certo e é melhor, né? Eu tenho essa opinião há um certo tempo já, né? Mas fui como que percebendo o verdadeiro embasamento dela com o tempo na prática da coisa, né? Bem, acho que a primeira coisa que é interessante para perceber isso é realmente colocar o que é o namoro, né? É uma coisa meio simples, meio batida, mas é realmente o começo de tudo, né? Você perguntar o que é a coisa que você está investigando. Bem, o namoro em última instância, ele é justamente o momento da escolha, né? A gente está na época do conclave, né? Uma espécie de conclave entre o sujeito e a sujeita para se elegerem mutuamente em matrimônio, né? É, então ele não é um noivado, ele não é o próprio matrimônio e ele não é também um discernimento que antecede, né? Ele é uma coisa intermediária, né? E talvez por isso, talvez seja até mais difícil de pensar os princípios de um namoro do que os princípios do matrimônio, né? Porque é realmente um claro escuro, né? Uma situação meio ambígua, né? Um para lá e um para cá. E bem, se é verdade que o namoro ele é um momento de discernimento, isso implica que ele é uma coisa intelectual em algum nível, né? Não no sentido intelectual racional, no sentido de que você vai ficar pensando e especulando sobre a outra pessoa, né? Não é isso. Isso tem, sim, alguma parte, né? Mas intelectual no sentido mais profundo, no sentido que valoriza as percepções mais íntimas e que às vezes você nem consegue exprimir, expressar sobre a outra pessoa, né? De toda forma, seja por raciocínios, seja quase que por uma intuição, é um momento de percepção da outra pessoa e de entendimento de quem ela é, né? E uma certa comparação de quem ela é com quem você é, né? Isso pressupondo que o sujeito já sabe quem ele próprio é em algum nível, né? E, e bem, tudo que envolve o namoro tem que ser pensado sob essa ótica, né? É conveniente ao namoro aquilo que convém a isso e é inconveniente aquilo que não convém, não concorre para que isso aconteça bem, né? E aí entram duas opções, né? Ou você ter
uma convivência habitual com a pessoa no dia a dia e realmente uma convivência próxima, ou você tem uma convivência mais pontual, né? É, e que é quebrada de tempos em tempos, né? Ou melhor, por tempos e tempos, né? Você fica um tempo longe da pessoa. Bem, dito isso, eu acho que também para entender o namoro à distância é interessante pensar em certas etapas do discernimento. Estou fazendo toda essa volta, mas porque no final realmente vai ajudar a amarrar as conclusões, né? Bem, o pessoal normalmente objeta ao namoro à distância que, cara, mas você não pode discernir sobre a pessoa apenas conversando com ela, você precisa ter a presença em algum nível, e eu concordo, e eu sinto isso na prática. Tem coisas sobre quem a pessoa é que você só entende vendo-a e convivendo com ela, né? Contudo, eu acho que quem diz isso desconsidera o fato de que essa coisa não vem num primeiro momento, né? E normalmente existe uma parcela do discernimento que você também perde se você tem a presença constante da pessoa, né? Porque, fato, namoro à distância, ele espiritualiza as relações. Isso é, tudo aquilo que era carnal você não pode ter porque está à distância, e você só pode, dizendo assim de modo meio genérico também, né? Com, ter de contato com a pessoa por meios espirituais, né? Por meios, por assim dizer, abstratos, né? Você conversa com ela, você vê a imagem dela, mas nunca é a pessoa mesma, né? Isso, em algum sentido, afasta, mas também aproxima, né? No sentido de que tem coisas que você só vai entender sobre a pessoa na pureza desse afastamento, né? Eu comparo um pouco com a conversa e a escrita, né? De fato, quando você conversa com uma pessoa, você consegue ter uma intimidade e uma agilidade nas relações que só a fala permite. Mas quando você escreve uma pessoa, uma carta ou coisa do tipo, é como se aquela lentidão das relações te desse a oportunidade de se aprofundar e de se formular melhor para dizer a pessoa quem ela é. As máscaras sociais não existem quase, né? Porque vocês estão em grupos sociais completamente diferentes, né? E, e assim vai. Então existe uma primeira etapa do discernimento que o namoro à distância ajuda absolutamente a que aconteça, né? Aí vão dizer, mas então, beleza, você tem essa primeira etapa, mas não tem a segunda. De fato, e realmente visitas pontuais sanam sim, em algum sentido, esse conhecimento que só a presença e a convivência dá, né? Mas parece que ainda não é o bastante, né? Mas o que eu coloco às pessoas tá bom, mas por que que você não pode fazer um primeiro momento de discernimento à distância, de namoro à distância, de conversa, e quando essa primeira etapa estiver terminada, você dá o passo de talvez tentar se mudar para onde a pessoa está, antes de noivar, né? E aqui tem uma coisa que eu sempre comento com meu namorado, que é a questão do sacrifício, né? Em algum momento, um dos dois vai ter que fazer a mudança, né? Porque não vai ter casamento à distância, né? Não existe isso. E, e bem, cara, se você não está disposto a isso, tipo assim, não é que você não está preparado para um namoro à distância, você não está preparado para o matrimônio, sabe? Porque é uma coisa tão básica, sabe? Se você não sai do conforto da tua casa para ir conhecer a mulher da tua vida, a mãe dos teus filhos, você vai sair para quê, sabe? E, bem, um outro ponto que eu queria comentar também é sobre a questão da escolha, né? Que eu acho que é um outro aspecto também dramático do namoro à distância e que é, no fundo, o quesito que eu acho que mais chama atenção, assim, e que torna o namoro à distância realmente uma coisa muito conveniente, que é
No momento de você escolher uma pessoa para namorar, você precisa necessariamente estar aberto à pessoa que Nosso Senhor te mandar, né? É, e é claro que é você que julga em algum nível, mas no fundo tem essa abertura total e absoluta para a vontade de Deus, né? Aquela mesma abertura que te fez ser indiferente ao sacerdócio ou ao matrimônio, você também precisa ser em relação a uma pessoa ou a outra, né? E, cara, é aquela coisa, as vocações se iluminam. Um sujeito que não esteja aberto a sair de casa e se mudar, mesmo que para muito longe, para poder entrar num bom seminário, ou para um seminário no qual esteja a vontade de Deus, ele não está preparado para ser padre. Um sujeito que não esteja disposto a fazer isso com uma esposa não está preparado para casar. Simples assim. E quando a gente pensa, tudo bem, esse é o ponto de vista de Deus, mas também do nosso ponto de vista, de que a gente tem que fazer o melhor para conhecer a pessoa, mais conforme aos preceitos de Deus e às conveniências do nosso caráter, e com a qual a gente realmente tem a aspiração de formar uma família. Você procurar isso na sua cidade é uma coisa assim, é um pensamento tão, com todo respeito às pessoas mais simples, mas é um pensamento tão caipira, sabe? No sentido de que, é, vamos dizer, mas antigamente se discernia assim. Só que antigamente a sociedade se dispunha de tal forma que todo mundo se conhecia na própria vila, todo mundo dentro da própria vila tinha mais ou menos os mesmos princípios, e tipo assim, sei lá, você tinha festa pública onde todo mundo ia, as pessoas se conheciam, você tinha, sei lá, às vezes cidades e, e agrupamentos gigantes de pessoas que tinham uma só religião. A coisa era muito mais conveniente, sabe? Hoje em dia não existe mais essa preparação social para que você realmente tenha pessoas absolutamente próximas, é, e com os mesmos princípios teus para você se casar. Tipo assim, no raio da tua cidade. E se você não tem essa abertura a conhecer uma pessoa que seja boa, ainda que distante, é, você provavelmente vai cair naquela situação extremamente chata de olhar para uma pessoa e dizer: não é exatamente o que eu queria, ou o que eu acho que seria é, o mínimo, né, numa mulher, mas é o que tem, né? E esse é o que tem, no fundo, é a expressão verbal da mediocridade na vocação matrimonial, né? Se não houver essa identificação profunda entre os sujeitos, o matrimônio acaba, né? Ele acaba antes de começar e já começa terminado, de certo modo. E, bem, dizendo de modo muito cru, se você quer achar uma pessoa boa, né, não só boa pra si, né, tipo, que de aparência ou coisa do tipo, né, que é uma coisa que realmente é quase que uma visão mundana da coisa, mas do ponto de vista mesmo da fé, né, de achar pessoas que tenham bons princípios e que queiram viver a mesma coisa que você, no mínimo, tipo assim, não estou dizendo de idealizar a pessoa perfeita, mas no mínimo você tem que caçar fora, sabe? Você tem que pelo menos ter essa possibilidade, né? Porque é aquele velho dilema, né? Com certeza vai aparecer uma pessoa que pelo menos vai parecer mais ideal para você depois de casado. Isso não há dúvida, não há dúvida. E se a tua esposa não for uma pessoa que você escolheu, ainda que não sendo, e com a consciência de não ser a melhor pessoa do mundo, mas com a qual você pelo menos se identifique, isso dá uma crise desgraçada, sabe? E, enfim, para todas essas coisas, o namoro à distância ajuda, né? Isso para não comentar para o maior dos dilemas, que é a pureza, né? Tipo assim, é aquilo que o Padre Paulo fala, né? Todo namoro, de certo modo, tem que ser à distância, né? Seja uma distância imposta pela situação ou imposta por vocês, mas vocês vão ter que manter a distância,
em certo sentido, né? De novo, dizendo do ponto de vista de sujeitos que queiram viver um namoro decente, né? E, sério, a coisa mais difícil que existe, e digo isso porque experimento isso enquanto estou visitando minha namorada presencialmente, é você impor isso por conta própria, né? Não é fácil ficar longe da pessoa que você ama, né? E ter, assim, quilômetros dividindo, separando você dela, é uma coisa que ajuda muito, sabe? Enfim, só queria fazer essas considerações. Se for ajudar alguém, é, comente aí, né? Enfim, se tiver mais alguma objeção ou qualquer coisa que acho que eu desconsiderei, também fiquem à vontade para mandar, que tento considerar e talvez responder num próximo vídeo.